O yoga simplesmente é a unidade, ou seja, é você estar em equilíbrio consigo próprio. Ele tem muito a oferecer como solução, como caminho para eu equilibrar esse indivíduo que está passando por momentos ao longo da sua história, um dos momentos mais confusos, né? Esses são os condicionamentos causadores de sofrimento e que o yoga, através de instrumentos, ele tende a eliminar ou atenuar ou diminuir. Isso que você está dizendo é a pratyahara, é quando o meu entorno pode me influenciar negativamente, mas eu estou em atenção plena. Por mais que você seja o presidente, o primeiro-ministro, a pessoa mais importante do mundo, você tem tempo sim, isso é só egoísmo. Porque quando eu respiro e estou atento à entrada e à saída do ar, a minha mente se acalma, ela se aquieta. Agora, se eu ficar o tempo todo olhando uma distração, WhatsApp, Instagram, tá louco, você tá perdido, você está alimentando a dopamina, você está sempre, aumenta o nível de dopamina de uma tal maneira que você tem toda hora a necessidade de um estímulo de fora. Como é que eu vou saber se fulano está apaixonado por mim? É fácil. Você vai já sair com ele, se em 3 minutos ele não olhar o celular, é sinal de que ele está te amando loucamente. Esse é o homem da sua vida, cara. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Simplesmente Gicovati. Hoje de volta às origens, gravando no Rio de Janeiro, de volta aqui no estúdio do Resenha. E hoje com um convidado super especial, Paulo Roberto Fernandes, instrutor de yoga, um cara especial que eu estou acompanhando o trabalho dele pelo Instagram. Antes de mais nada, queria agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Paulo. Pô, cara, eu que agradeço. Simplesmente falar de yoga é a razão da minha existência e acredito que através do yoga e do Hatha Yoga, né, mas do yoga de uma maneira geral, ele tem muito a oferecer como solução, como caminho para eu equilibrar esse indivíduo que está passando por momentos ao longo da sua história, um dos momentos mais confusos, né? Então eu que agradeço. Falar de yoga para mim é uma alegria e é uma satisfação, e eu que agradeço esse momento que é único. O Simplesmente Gicovati, a plataforma de uma maneira geral, a gente tenta trazer diversas ferramentas para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida, principalmente a qualidade mental. Eu concordo muito com você que a gente está vivendo um momento único, e a gente vai discutir aqui o porquê, mas as pessoas têm realmente se mostrado muito ansiosas. Eu acho que elas estão descolando muito delas mesmas. E eu queria aproveitar esse gancho para a gente começar o nosso bate-papo. Eu escuto muitas pessoas falando assim: quando eu tiver tantos milhões eu vou ser feliz, quando eu passar na faculdade eu vou ser feliz, ou outros tipos de condicionamento que vem de fora para dentro para as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes. Eu faço yoga, não com tanta regularidade quanto eu gostaria, mas eu me sinto e entendo um processo de dentro para fora. Então eu queria começar com a tua experiência, o quanto que a gente tem que parar de esperar de fora para dentro e tem que começar a se preocupar de dentro para fora para que a gente possa se sentir mais feliz e atingir a tal do nosso ápice que a gente acha que vai vir quando a gente conquistar determinadas coisas na nossa vida. Como você vê isso? Primeiro que existe dentro do Yoga Sutras, o primeiro livro de yoga, chama-se, escrito por Patanjali, um filósofo, ele no primeiro sutra, na primeira colocação, ele fala Hatha Yoga Anusasana. O que significa isso? Aqui e agora. Esse é o momento. Esse é o momento propício para o yoga. E o que é o yoga? O yoga simplesmente é a unidade. Ou seja, é você estar em equilíbrio consigo próprio. Ou seja, com a consciência de estar no momento presente. Caramba, então esse momento ele é único, o momento para você ser feliz é agora. Os mesmos problemas quando Patanjali escreveu
né, esse Yoga Sutras, né, a arte da integração, né, vive os mesmos problemas de hoje. Se você ler atentamente, que é um livro brilhante, é um livro maravilhoso, né, que ele é sobre yoga, não é somente especificamente sobre Hatha Yoga. Ele tem ali todas as nossas dificuldades do momento presente. Então você pode até afirmar que há 5.000 anos atrás nós tínhamos os mesmos problemas, porque o ser humano, o indivíduo, ele tinha condicionamentos mentais. Aí você fala, poxa, o que é isso, né? O que são esses condicionamentos mentais causadores de sofrimento? Porque existem condicionamentos mentais que não te criam nenhum problema, não te causa sofrimento. Quando você aprendeu a dirigir, hoje você está condicionado a dirigir e você não está tão atento ao que você está fazendo, né? Então, mas ele não é um condicionamento causador de sofrimento. Para o yoga, né, como eu te falei, o yoga é unidade, é a arte da integração, do homem estar no momento presente em todos os seus 5 corpos, que para o yoga e para o Hatha Yoga especificamente nós temos 5 corpos, é como se fosse 5 pás de um ventilador, que para funcionar corretamente, eles têm que estar em equilíbrio. Então, esses condicionamentos mentais, eles são, primeiro, a ignorância de quem realmente você é. O ser humano não se conhece. Segundo, o ego. O ego que diz, não, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que conquistar esse matrimônio, eu tenho que conquistar uma determinada quantidade de dinheiro. Segundo, o condicionamento. O ego. Terceiro, o apego. Ou seja, nada disso aqui é importante para a tua felicidade. Se você tem que voltar a ser feliz consigo próprio, e especialmente estar satisfeito com o que você tem e o que você não tem. Esse apego é que cria o vício, é que cria o desejo, ou seja, a satisfação presa a um objetivo. Depois, outro condicionamento mental causador de sofrimento são as aversões. Eu tenho preconceito com quem é gay, eu tenho preconceito com negro, eu tenho preconceito com quem é bolsonariano, eu tenho preconceito com quem é de Lula, eu sou preconceito com surfista, eu tenho preconceito com careca, eu tenho preconceito com cabeludo. Ou seja, esses condicionamentos mentais, e o último, que é o pior de todos, que é o medo. Esses são os condicionamentos causadores de sofrimento e que o yoga, através de instrumentos, ele tende a eliminar, ou atenuar, ou diminuir. Quando eu coloco uma data, eu estou simplesmente gerando uma expectativa, uma ansiedade. E o fato de eu estar aqui nesse momento me traz uma enorme felicidade. Eu estou completamente presente. Isso já me cria, ou seja, a primeira percepção da unidade. Sendo assim, cara, o ser humano está sempre insatisfeito. A felicidade é um presente divino. Nós estarmos aqui, eu ter acordado, ter trabalhado, feito a minha prática, almoçado na minha casa, nesse momento, cara, isso é um presente divino. A gente passou por um Covid, a gente passa numa cidade que tem problemas de violência, um mundo que tem problemas de violência. Então, estar aqui é ser consciente de que é um ato único, é uma experiência única, e ela só vai se tornar uma experiência a partir do momento que eu estou completamente aqui. Isso vai transformar a minha vida. Eu espero que esse encontro, primeiro, independente dos espectadores, quem está ouvindo ou coisa parecida, nos transforme. De alguma forma, você vai me influenciar e eu vou te influenciar. Hoje mesmo eu escrevi no meu Instagram, né, no sentido de que nada melhor do que estar com outro ser humano. Você só se humaniza através do outro ser humano. E quando eu não tenho esse contato, eu perco uma possibilidade que é ser humanitário. Então o yoga, ele faz com que você seja o caminho. E é muito importante. Você falou que o pessoal está muito voltado para fora, né? Esquece. Esperando que venha a solução de fora para dentro. Como se a solução de qualquer tipo de problema, ansiedade, etc., viesse de fora para dentro. Eu tenho para mim que se a gente realmente não conseguir de dentro para fora, né, realmente nos sentirmos capazes,
felizes, como você falou, não vai ser de fora para dentro que isso vai acontecer. Inclusive, uma coisa que eu percebo, que você falou, e eu fui descobrindo isso ao longo dos meus estudos e dos meus programas, é que 90% das nossas ações diárias são feitas no automático. Eu nunca parei realmente no meu dia a dia, ao longo dos meus anos, para perceber o quanto das minhas ações são automáticas, o quanto o nosso cérebro, de certa forma, é preguiçoso e é acomodado por diversas situações, inclusive anteriores, de quando a gente tinha que sair para caçar e ele tem que economizar energia. De que forma que a gente realmente perdeu o controle sobre nossa própria vida, sobre nossos próprios sentimentos. Eu acho que isso é uma coisa que o praticante de yoga recupera, ganha. Eu acho que é uma coisa muito bacana de você poder, porque eu sinto uma briga do teu consciente com o teu inconsciente. E eu não sei se eu estou me expressando exatamente da maneira correta, mas eu sinto que às vezes a gente toma atitude, eu não quero beber. Então o cara às vezes não consegue controlar esse impulso, quando talvez negar a bebida pode ser muito mais prazeroso do que beber o álcool que ele sabe que não vai fazer bem para ele. Mas isso é a falta do autoconhecimento, né? Quando eu estou consciente, eu já tive muitos alunos que, indicados por psicanalistas, por psiquiatras e outros médicos, me indicaram no sentido de acabar com o vício, né? Por exemplo, o álcool. Né? Se você conversa com alguém que está realmente passando por problemas de alcoolismo, ele pode falar agora, às 2 horas da tarde, que não, ele sabe tudo a respeito dos males que o álcool faz à sua vida. Ele sabe do mal que está fazendo no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento em relação aos amigos, em relação ao seu trabalho. Ou seja, ele está consciente. Há um momento, aí é que está entrando o Hatha Yoga, né? Mas a gente vai chegar lá. Há um momento que ele perde essa consciência e surge do nada o inconsciente e que ele não para pensar ou para estar conectado e pega o copo e bebe. Quando ele faz isso, acabou. Ou seja, a partir dali é um outro processo. O grande barato para o alcoolismo, que eu sempre, por exemplo, né, um alcoolismo, a gente tem várias portas de entrada de que a rotina dele vai levar a uma situação limítrofe que ele perde a atenção plena. Ele perdeu. Porque se eu estou atento, eu estou aqui com a minha coluna reta, estou sentado, estou com o pé no chão, né, que você fala, pô, esse cara é hippie. Não é nada disso, é para estar mais em contato com o momento presente. Se eu estou completamente presente, não estou pensando no que eu vou fazer quando for voltar para Ipanema, no meu próximo aluno, ou no livro que vou lançar, ou na mentoria, se eu estou completamente atento aqui, eu não necessariamente, eu sei que aquele copo de álcool vai me fazer mal. Então, eu tenho que estar atento, primeiro criar uma rotina que não me faça perder essa consciência, estabelecer uma atenção, evitar pessoas, evitar lugares, mas principalmente eu estar consciente o tempo todo. A consciência é que vai fazer com que as pessoas entendam de que eu, Paulo Roberto, você, Gicovati, nós temos dentro de nós todos os instrumentos para um caminho de liberdade, um caminho de felicidade, um caminho de satisfação ou de dor, de sofrimento, de uma vida triste, de uma vida sem energia. Existe um mantra que é muito legal, Satchitananda, que é o ser. Com consciência é êxtase. Se eu tenho consciência que esse momento é único, se eu tenho consciência, se eu sento corretamente na minha coluna, que eu tenho artrose, é uma maravilha. Se eu sento de qualquer jeito e perco a consciência, eu posso ter dor na coluna. Por exemplo, eu sou uma pessoa diabética. Se eu perco a consciência e vou no hábito, como você disse, vou no automático, eu pego o doce e como. Se eu estou consciente, eu sei, esse açúcar não vai me fazer bem. Né? Então, a base da felicidade do ser humano, por isso que autoconhecimento, avidya, asmita, raga, dveja, biniveja. O primeiro, né, cara, a falta do
autoconhecimento, do conhecimento, de quem realmente eu sou. Isso é determinante para a felicidade como um todo. Isso seria uma regra de conduta entre as pessoas. E aí é que entra o yoga, no sentido que ele tem uma regra de condutas, que são yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Quando você diz que a gente está muito fora, a gente parece uma parabólica, né? Perfeito. Pegando tudo. Perfeito. Né? Eu estou concentrado. E uma coisa que as pessoas estão um pouco confusas em relação ao que é concentração e atenção. Concentração, eu estou olhando para você o tempo todo, mas eu não estou atento. Atento quando eu olho para dentro. Eu percebo. É uma comunicação. Nós temos uma comunicação sutil, um diálogo sensível, lindo, e que nós perdemos isso. Por quê? Eu tenho que reeducar os meus sentidos. Isso chama-se pratyahara. Pratyahara é como se fosse uma tartaruga. Eu tenho que diminuir sentidos e entrar dentro do casco para tudo que está ao meu redor não me influenciar negativamente. Então, desta forma, você pode... Se o pessoal fala... Eu já fui para mais de 3 vezes na Índia. Então, o que acontece? Na Índia, é uma confusão danada. Agora mesmo, a gente foi em Tapovan, num ashram maravilhoso, que é o do Kriya Yoga Ashram, do famoso e maravilhoso Yogananda, que foi o cara que fez o livro Autobiografia de um Yogi, um livro que ele levou, vamos dizer, que foi um dos gurus que levaram a meditação para o Ocidente. É um ashram lindo, mas, meu querido, tem um ponto de tuk-tuk na frente. É como se você estivesse na Avenida Brasil, cheio de carros, barulhos, e barulho na Índia é uma alegria, né? Mas você, para meditar, você não pode ser influenciado por tudo que está ao teu redor. Você está aqui em paz, tudo confuso, eu sempre brinco. Um meditador de muita experiência, ele pode meditar na Marquês de Sapucaí, com a bateria da Mangueira, e ele não ser influenciado. Isso você está dizendo é a pratyahara. É quando que o meu entorno pode me influenciar negativamente, mas eu estou em atenção plena. Eu sei que isso não pode me causar nenhuma reação. Ou seja, o ser humano ele tem que ter habilidade na ação. Se você está no trânsito, como você disse, e alguém te dá uma fechada e te xinga, se você retorna esse xingamento, é uma reação, não é uma ação plena. Né? Ou seja, você tem que ser senhor, atento e consciente. Isso vai determinar, cara, um grande caminho de felicidade para todo mundo. E entender que não há momento para ser feliz. Feliz é agora. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com a minha esposa, de ter conhecido você profundamente. Ou seja, é um maior barato, porque nós temos amigos em comuns. Cara, eu fui um cara que li muitos livros do seu pai. Então, é muito bacana esse momento. É um momento que te toca, que me toca. Então, a felicidade, ela é plena. Ah, mas, Paulo, em momentos de falta de consciência, porque quando eu não tenho a consciência, eu não dou valor ao que está acontecendo. Eu sempre digo, você falou mesmo, o Rio de Janeiro é violento. Ano passado foram 11 vítimas, crianças de bala perdida. Você não dá valor à sua vida, não dá significado à sua própria existência, é um desrespeito para aquela criança que morreu e aquela família que está sofrendo. Quando eu começo as minhas práticas de Hatha Yoga, de Asana, de Pranayama, de meditação, a imagem que me vem é de uma criança, que eu não vou falar o nome, que infelizmente foi baleada dentro do seu próprio carro, por um mau gerenciamento de uma situação que não era, vamos dizer, criminosa. Então se eu perco, né, e a gente é meio egocêntrico, né? A Vidya, Asmita, o ego, egocêntrico. Ah, caramba, Paulo Roberto atrasou, o trânsito, eu tenho um monte de coisa para fazer, caramba, eu estou com uma dor no pé. Ei, isso não é nada perante o sofrimento de pessoas, pelo que está acontecendo no mundo. É um sentimento de egoísmo, de egolatria, eu concordo de com você. individualismo. Eu concordo Ou com seja, você. você não tem ser. Ah, Paulo, então você está o tempo todo alegre? Não, eu não sou retardado, mas entendendo que mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de dificuldade, você tem, ou seja, a possibilidade de transformação. E a mudança, ela é muito importante. E as pessoas não querem nenhum tipo de mudança, não querem nenhum tipo de
transformação ou de que tudo fique do jeito que está. Eu acho que as pessoas, assim, escutando você falando, eu me identifico muito e, de certa forma, de uma maneira positiva, não entendo de uma maneira pejorativa nem negativa, eu tenho uma inveja boa, porque eu entendo a força do nosso pensamento com a gente mesmo. Eu entendo o quanto é quase um êxtase quando você, independente do meio de onde você está conectado com você. Né? Eu viajo muito, fico muito impaciente no avião. Mas eu escuto pessoas falando que aqueles são as 10 horas para eu poder estar comigo, ler um livro. Então, assim, eu acho que a gente vive muito buscando a chegada e a gente o caminho, né, a gente não aproveita o caminho. E aí é que eu te falo, a gente fica projetando. Então, eu te pergunto assim, você que já tem uma experiência tão grande, que trabalha com tantas pessoas, me parece muito difícil, me parece sempre uma utopia, assim, eu adoraria conseguir parar os 10, 15, 20 minutos por dia, mas isso daqui pro Paulo é fácil, porque ele vai para a Índia, ele viaja, ele já está mais elevado. Como é isso no dia a dia, assim? Como a gente, porque eu acho assim que o grande objetivo que eu tenho é mostrar para as pessoas, cara, você pode e deve parar 20, o que for do teu dia, para olhar para dentro de você e ficar. E, de novo, eu vejo isso da minha. Hoje eu fui pegar onda de manhã, eu saí da praia, obrigado, Senhor. Para mim, assim, é uma coisa tão relevante no meu dia, eu ter o privilégio de poder ir pegar onda, primeiro, por poder, segundo, fazer uma coisa que eu gosto tanto. Então, assim, eu acho que as pessoas ficam se questionando até que ponto isso não é um conto de fadas, uma história da carochinha, ou até que ponto isso realmente é uma coisa que a gente tem como atingir, que a gente tem como fazer. Como esses primeiros contatos que você tem com os teus alunos? Como que você consegue trazer o cara para dentro dessa possibilidade de olhar para dentro? Me explica um pouco esse processo. Beleza, cara. Então, primeira coisa, o ego. O ego me faz muito importante. Hoje é chique. Eu até brinquei hoje com uma aluna minha, que é muito inteligente, e eu estava falando que em toda idioma tem uma expressão de glamour com a falta de tempo. Let's go. No pain, no gain. Uhum. Né? Em hindi, achá, chalo, chalo, vamos. Chalo. O indiano fala o tempo todo, chalo. Os argentinos, que a minha esposa é argentina, que está aqui, estou full. Eu não tenho tempo para nada. Rapaz, você é um miserável. Verdade. É um miserável. Porque, primeiro, você é um egocêntrico, por mais que você seja o presidente, o primeiro-ministro, a pessoa mais importante do mundo. Você tem tempo, sim, isso é só egoísmo. E, para mim, é tão difícil como qualquer outra pessoa, porque eu não tenho uma vida completamente arrumada. Eu tenho uma mãe que é demente, eu tenho uma tia que tem um marca-passo e um desfibrilador. Eu tenho, além de tudo, um cuidador para essas pessoas que eu tenho que cuidar dele também. Né? Tenho a minha vida. Poxa, e eu tenho muitos alunos, tenho o livro que estou lançando, tem mentoria, tem Instagram, tem o Diaba 4. Né? Acorda mais cedo. Cria uma rotina de vida. Ou seja, isso se chama dinacharya. Então, primeiro momento, todos os meus alunos, de alguma forma, meu trabalho é individual, eles são pessoas que têm muitas responsabilidades. Cirurgião, advogado, empresário, ou seja, psiquiatras, todos os tipos de profissões. Né? E eu posso dizer a ele, você tem que levar para essa pessoa que tem uma série de coisas, que já tem toda uma rotina intensa, uma facilitação. Né? Como é que eu posso facilitar para algo que ele não conhece? Ele não conhece a paz, ele não conhece a tranquilidade, ele não conhece Ele talvez nem o se equilíbrio. permita ter essa paz porque ele acha que é a falta de tempo. Tô Essa, perdendo e meu é bacana, tempo aqui. né? Ou seja, é bacana, é bonito. Pô, cara, eu tô com a agenda cheia. Eu sempre tenho tempo para tudo. Ou seja, e quem quiser falar comigo, olha, agora eu não posso, respondo, mas daqui a 50 minutos eu posso. Caramba, é um luxo. Então, para essa pessoa que tem uma vida muito assoberbada, ela pega avião, ela pega ônibus, ela está no ponto de ônibus, ela pega trem, ela está com motorista e está dentro do seu carro. Você sempre tem tempo para parar. Começa pequeno para depois crescer.
5 minutos percebendo a sua respiração, sentado no metrô, sentado dentro do ônibus. Não vamos colocar só com pessoas com dinheiro, não. O cara que está esperando o ônibus, ele pode estar em atenção plena nesse momento. O Hatha Yoga ele usa o corpo, você primeiro equilibra os seus chakras, equilibra o seu sistema nervoso simpático e parasimpático, que é Ida e Pingala, Sol e Lua, os chakras que são glândulas. Ele cria um equilíbrio, uma paz física, para que você perceba que aqui... Opa, então, Paulo, como é que hoje o yoga mudou? O Hatha Yoga mudou? Muito. Então, pessoas como... Vamos ver, você, que é um cara super agitado, faz jiu-jitsu, eu tenho que te dar uma prática muito intensa de Hatha Yoga, de asanas e respiração. Muito intensa, porque você está acostumado com a intensidade. A partir do momento que você, opa, uau, que barato, e aí você vai cair, vai diminuir a tua intensidade. Aí entra a meditação. O Hatha Yoga usa os asanas, as respirações, né? E a meditação, além de bandas, que são feixes fisiológicos, mudras, que são posições na mão, para o indivíduo acabar com essa desintegração, essa separação entre corpo e mente. O asana, ele nada mais é que esse diálogo sutil entre o teu corpo físico e as tuas emoções. Então eu equilibro isso, uso uma respiração, porque é a coisa mais simples que todo mundo faz, que é a coisa mais... Ou seja, qual é a dificuldade em respirar profundamente? Inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Começa com 2 minutos, porque quando eu respiro e estou atento à entrada e à saída do ar, a minha mente se acalma, ela se aquieta. E é simples, a respiração é psicossomático. É uma atitude do corpo todo. Porque quando eu inspiro, meus centros respiratórios estão ativados. Ele começa na ponta do nariz e vai até a ponta do pé, porque a respiração, o diafragma, ele se relaciona com pessoas. O pessoas, ele se relaciona com os membros inferiores. A respiração diminuindo, você diminui a frequência cardíaca, você baixa a pressão. Uau, acalmou, equilibrou. Então não é nada... as pessoas têm a ideia de que o yogi bacana é aquele que está no Himalaia e só dessa forma, lá no Himalaia, cabeludo e barbudo, é que eu vou atingir a iluminação. Cara, você tem que ser yogi lá na Califórnia, você tem que ser yogi na Avenida Brasil, você tem que ser yogi na Avenida Suburbana, você tem que ser yogi no teu dia a dia. Isso é que te interessa, ou seja, é usar esse instrumento, não é para aquele cara que eu medito 1 hora. Mas muitas vezes eu acordo 3h30. Ou seja, isso já faz parte da minha vida. Eu tenho uma rotina grande? Tenho. De aulas, de atribuições, como qualquer outra pessoa. É uma questão de entender também que as pessoas estão muito preocupadas com a parte física. É uma gratificação interna. É uma gratificação em que muda a minha forma de me relacionar com as pessoas, com a minha esposa, com o meu pai, que já faleceu, com os meus amigos, né? Porque hoje em dia todo mundo, quando eu olho para dentro, né, cara, que ninguém quer olhar para dentro. Absolutamente certo. Ninguém quer. Por quê? A gente tem medo de olhar para dentro. Você Paulo. falou tudo. Porque todo mundo está achando... Por que nós temos medo de olhar para dentro? Porque quando eu comecei a meditar, vamos falar o Paulo Roberto e não outras pessoas, beleza. O Paulo Roberto, quando meditou, era um mentiroso, era um agressivo, era um manipulador, era um ignorante, era uma pessoa prepotente, vaidosa. Uau! Caramba! E quando eu comecei a meditar, que já tem muitos anos atrás, né, bicho? Quando eu comecei a ter a primeira fase, né? Legal, tô relaxado. Isso não é meditação. Entra o ar, sai o ar, fiquei calminho. Depois de um certo tempo, vão surgir pensamentos que não são tão bonitos assim, que não são tão bacanas. Eu descobri que o Paulo Roberto estava sendo uma pessoa muito caída, muito esquisita. Estava sendo, não era o Paulo, não era o Paulinho. Eu estava sendo o Paulo naquele momento, durante muitos anos, não foram poucos. Quando eu percebi isso, eu não quero ver isso.
Todo mundo se acha legal. Eu sempre brinco. Nas avaliações que eu faço com os meus alunos, eu e minha esposa, cara, tem ali uma série de perguntas sobre o ponto de vista emocional, além da história de vida da pessoa, do nascimento até o momento atual, seus hábitos alimentares, hábitos esportivos, se tem alguma limitação física. Mas quando a gente pergunta assim, você tem algum problema para dormir? Não. O cara não dorme a noite toda. Você é uma pessoa sincera? Sou. Você se acha uma pessoa com autoconhecimento? Sim. Eu nunca vi ninguém falar, olha, eu sou um picareta, eu sou mentiroso, eu sou uma pessoa manipuladora, agressiva e me sinto melhor do que os outros. E sou invejoso. Uau! Quando eu descobri que o Paulo Roberto era isso tudo, eu falei, caramba, pô, cara, eu sou o pior ser humano do mundo. E era aquela briga, para de meditar, volta. Para de meditar, volta. Até que um processo de auto-observação. Você tem que entender que a meditação é como se fosse, né, é o observado e o observador. Né? Você vê o pensamento e elimina ele. Vê o pensamento e elimina. Se você pode parar o pensamento, caramba, Om Namah Shivaya, você não é pensamento. Porque você é aquele que está observando o que está surgindo. E a gente se identifica com aquele pensamento. E aí eu descobri, caramba, por que eu tenho tantos sentimentos e pensamentos negativos, emoções destrutivas, né? Inveja, por que isso? E aí ficou mais ou menos claro de que quando eu era criança eu sofri um acidente, fiquei muito tempo engessado sobre uma cama, fui aprender a andar de bicicleta com 18 anos, até os 15 anos eu era a pele, 16 anos era a pele das pessoas, né? Deixa que eu fundo, deixa que eu chuto, né? Pisa que eu tô fundo, né? O pisa, como é que é? Não, era... Torraso, tô fundo. Torrado, tô fundo. Ou seja, era o bullying total. Numa época que não existia bullying, que eu tenho 62 anos. Então não existia bullying. Você tinha que se defender. E aquilo me tornou uma pessoa agressiva. Enquanto aquele outro, né? Aquela outra pessoa era um inimigo. Eu demorei anos com esse conceito. Isso mudou. Eu fui casar muito tarde, né? Eu achava que as pessoas sempre poderiam fazer alguma coisa negativa comigo. Vivia na defesa, uma coraça. Tanto é que eu me tornei ultramusculoso. Eu fiquei enorme, eu fiquei com mais 100 quilos. E que foi muito importante também. Quando eu falo da musculação, não há nenhum tipo de crítica. Mas era uma forma de me defender e também estabelecer um tipo de valorização, né? Olha como é que eu sou fortão, olha como é que eu sou sarado. Mas lá dentro, cara, eu estava muito frágil, né? Todo esse processo, esses condicionamentos mentais estavam comigo. A partir do processo da meditação, eu entendi, pô, cara, eu voltei a ser o Paulinho. Não quer dizer que eu sou o cara mais certinho do mundo, né? Eu era horroroso, agora eu sou menos horroroso mentalmente. Mas nesse ponto, Paulo, eu acho assim, a gente mente para todo mundo, mas não mente pra gente mesmo. Então chega uma hora na nossa vida que a gente realmente precisa, essa é a minha opinião. Quando tiver consciência, né, assim, nego? Pois é, é assim que eu faço na minha vida. Legal. Realmente a gente fazer as coisas que a gente acredita, os nossos compromissos conosco, serem realmente levados a sério, porque no final das contas você vai mentir para todo mundo, não vai mentir para você. Então realmente eu acho que o silêncio ele apavora por isso. Opa. Porque vem esse monte de pensamento e a gente, né, na verdade, se não estiver sendo verdadeiro com a gente mesmo, e se não tiver, aí você falou uma coisa que eu acho muito importante, realmente presenciar o momento. A gente tem péssimas qualidades, às vezes, de conversas, de as pessoas numa mesa, um com o telefone aqui, o outro telefone ali, as pessoas saem, não se falam, e aí quando você tá longe, cara, eu tô morrendo de saudade de você, mas eu tava do teu lado ontem, cara. Então, assim, eu vivo muito isso, que eu moro fora, eu fico em contato com os meus amigos, mas quando eu chego aqui, o cara nunca tem tempo. Então, eu acho engraçado que a gente realmente tem uma tendência a se enganar de certa forma, e eu acho que um dia a conta chega. De alguma forma, um dia a conta chega. As distrações, né? Hoje, eu sou de um tempo. Quando eu fiquei, né? Minha mãe, quando eu me quebrei todo, fiquei na cama, naquela época, né? 1969, 68, 70, bicho, televisão só era milionário. E eu venho de uma origem muito humilde. Então, minha mãe, era um tédio danado, né, cara? Eu saía lendo feito um louco, mas hoje... Poxa, cara,
Um celular tem tudo ali, né? Você fala com a pessoa, vê a etapa do WSL agora rolando, lá em Peniche, eu dou aula online, você tem filme, você vê o jogo do Mengão, tudo ali, né? Na tua mão. É muita distração. Daquela história, da primeira pergunta que você me diz, como é que eu faço para que esse cara que não tem tempo, né, ele fique menos distraído? Ou seja, ele tem que evitar os sequestradores de atenção. Você se controla em relação à tela? Por exemplo, ontem eu estava falando com um amigo meu e a gente estava discutindo como já comprovadamente as telas têm muito a ver com a questão do aumento, ou pelo menos do maior número de diagnósticos de autismo, por exemplo. É muita tela. Você, que é um cara mais avançado no sentido de respiração, conscientização, você faz um paralelo entre o quanto você fica nos eletrônicos ou não? Como é essa tua relação com essa tecnologia hoje? Sem dúvida. Primeiro que, vamos lá, vou colocar no meu dia a dia, né? Chega um determinado momento, após o último aluno, eu ligo para minha mãe, mãe, tá tudo bacana aí, tá tudo legal, Clarinha tá bem, você, Nonatão, tá tudo bom? Tá tudo bem, beleza. Deixa o celular ali, acabou. Legal. Se meu último aluno for 7 da noite, 6 da noite, ou 8 da noite, acabou. Ele está na sala, ele não está nem perto da gente. Nós vivemos hoje, minha esposa, ali, Jordana Yoga, nós temos 60% das minhas aulas são online. Eu tenho ainda o Instagram, que nós juntos temos 160 mil seguidores. Aí você fala, Paulo, como é que é essa tua relação com o Instagram? Uhum. Eu sempre falo que eu sou o anti-marketing digital. Por quê? Eu já passei, esse ano não, e eu sou verdadeiro, eu falo para os meus alunos, né, e para os meus seguidores. Eu cansei de chegar no dia 20 de dezembro, chegar e me despedir dos meus seguidores de uma forma que, assim, olha, eu vou entrar no momento de retiro, estarei voltando no final de março. Caramba. Ou seja, no final de março. Isso, para quem vive das mídias digitais também, é quase um araquiri. Não é? Ou seja, segundo, na minha casa, não tem esse papo. A televisão, ela só veio agora. Por quê? Porque o pai da Alejandra, que é o seu Jorge, né, Jordano, uma figura maravilhosa, um mestre, um guru, se sentia que não tinha nada o que fazer, porque não tinha nem televisão na casa. Primeiro que na minha casa não tinha nem cadeira. E na primeira vez que ele veio, que a gente senta no chão, tem uma relação com o espaço diferente. Quando ele veio, a gente tem que sair às corridas numa sexta-feira à noite atrás de uma loja de móveis para pegar uma cadeira para comprar para ele. E a gente via que cada vez mais ele ficava inquieto, né, cara? Pô, não tem televisão. Aí esse ano não, na Copa a gente comprou uma televisão. Beleza. E a gente brinca que não dura... Alejandro, então, vê um filme de série dura 1 minuto e meio, desmaia. E eu, 3 minutos. Mas você gerenciar isso, ponto, é determinante. Viajei agora. A Índia não tem eu não baixei dados. Eu automaticamente, só em lugares que havia Wi-Fi. Mesmo tendo que ligar para o Brasil todo dia por causa da minha mãe. Que houve um acidente. Ou seja, o cuidador caiu de uma altura de 5 metros e fraturou 3 vértebras. Eu tinha que gerenciar nas Filipinas e depois na Índia sobre isso. Então a gente coloca uma etiqueta em relação a isso, no sentido de que na minha casa, almoço é almoço, jantar é jantar, café da manhã é café da manhã. E hoje em dia é fácil, porque pego 1 hora e eu faço 3 ou 4 publicações na semana, tudo já agendado, tudo já no rascunho e automaticamente vai jogando. Então eu não perco nem muito tempo. Em 10 minutos eu respondo algumas coisas e acabou. Não fico vendo o Instagram ou não fico vendo o WhatsApp. Também não é muito educado, mas eu sempre digo, tem vários grupos, você deve ter vários grupos. Todos os grupos que me incluem, eu coloco na lista escondida, né? Como é que é o nome? Que não dispara. Exatamente. Eu não vejo. E eu sempre digo para as pessoas, por exemplo, tem lá a família Jordano, tem 30 pessoas, tem um monte de coisa. Eu sempre digo, eu falei para todas essas pessoas, se você tem algum problema, você quer conversar comigo, quer bater um papo, quer saber como eu estou, me liga. Né? Agora, se eu ficar o tempo todo olhando uma distração, WhatsApp, Instagram,
Tá louco, você tá perdido, você está alimentando a dopamina. Você está sempre, aumenta o nível de dopamina de uma tal maneira que você tem toda hora a necessidade de um estímulo de fora. É equivalente a um viciado em heroína. Total. Eu tenho uma filha de 16 para 17 anos que, cara, é uma briga. Sim, uma briga. Eu imagino. Eu sempre brinco para jovens, né, alunos jovens, alunas jovens. Como é que eu vou saber se fulano está apaixonado por mim? É fácil. Você vai já sair com ele. Se em 3 minutos ele não olhar o celular, é sinal de que ele está te amando loucamente. Esse é o homem da sua vida, bicho. Porque hoje, eu, graças a Deus, sou muito bem casado, não espero me separar jamais, porque é mais uma. Você, além de. Né, ou seja, fazer todo o cortejar a mulher amada, a mulher cortejar o homem amado, você tem agora um concorrente terrível, que é o celular. Rapaz, ou seja, ele e ali é uma porta de entrada para uma comparação. Que eu nasci na subida dos Morros da Formiga. Até os 16 anos, você é um cara que teve outra origem. Mas eu vinha para o Arpoador no 416. Ia todo feliz no 416, achava uma maravilha, olhava aquele arpoador, como hoje a galera era confusão, era gente pra caramba. Só que não havia comparação. Eu jogava bola no paralelepípedo, quente, descalço. Mas como todo mundo jogava bola descalço, isso aqui é normal. Eu era muito feliz. Hoje em dia, o menino, lá de onde eu nasci, eu fiz questão de levar minha esposa, que ela não é daqui, ela é argentina, lá na subida do Morro da Formiga, para ela entender o que era. Hoje, aquele garoto que fui eu, o Paulo Roberto sem grana, o duro, né, que ia de 416 para a praia, e amarradaço. Olha que cara, era o quentão, passava pelo Rio Comprido inteiro, pegava o Santa Bárbara. É animado, né? Não tinha linha vermelha, linha amarela. Não tinha nada, nego. Metrô, não tinha nada. Então, o que acontece? Aquele garoto que era igual ao Paulo Roberto, ao Paulinho, cara, hoje, ele vai, quando olha o Flamengo, e que é de graça, né, no qualquer veículo de notícias esportivas, tem lá a tal da propaganda da Nike. E um tênis da Nike é uma fortuna. Cara, eu não tenho aquele tênis da Nike. Rapaz, é complicado, ou seja, e a comparação com outras pessoas, as pessoas acabam desejando o desejo do outro. E por isso que eu fiquei tão entusiasmado em ter essa oportunidade de a gente conversar, porque primeiro eu acho que yoga deveria ser uma matéria escolar. Sem dúvida. Eu acho que as crianças deveriam vir com essa ferramenta para poder enfrentar esse mundo, né? Segundo, eu acho que é muito importante a gente entender que em algum determinado momento a gente vai ter, e foi o que você falou, que enfrentar esse silêncio, que nos olharmos por dentro e que a gente vai ter que aproveitar cada momento. Pô, eu estou esperando o ônibus? Eu estou esperando o ônibus. Isso aí. Eu entrei no ônibus? Eu estou no ônibus. Pô, agora, não adianta eu ir para a praia pegar onda e ficar pensando na conta que eu tenho que pagar. Nós nunca estamos no lugar presente. Exatamente. É uma coisa absolutamente assustadora que vem acontecendo. Essa grande oportunidade de você estar aqui, acima de tudo, é para que as pessoas parem e pensem realmente em estarem presentes. Você falou uma coisa aqui que eu adorei, de gratidão, que eu acho que é uma coisa extremamente importante. Mas realmente gratidão, né, o bicho? Claro. Porque não é gratidão quando dá tudo certo. Quando tá errado também, né, cara? Porque eu sempre falo, você pode ser pior, né? Não adianta. Minha avó dizia, para piorar não falta. Não tem buraco. Para piorar é que nem matemática, é PG. E para melhorar é progressão aritmética. É PA, né, cara? Então, agradecer mesmo, porque, pô, cara, infelizmente, a vida é felizmente, a vida é um presente em toda a sua plenitude. A dor e o sofrimento, a gente não tem que evitar. O que quer dizer isso? Todas as dores, as dificuldades que eu tive na minha vida me deram uma enorme sabedoria e um enorme empoderamento. Porque quando você cai, você que tem uma filha de 16 anos e que deve, de alguma forma, sempre tenta protegê-la, é óbvio, cara, deixar cair é muito legal, porque ela vai cair e ela vai ter certeza de que ela subiu, que ela levantou, que ela tem um poder, que ela tem um empoderamento. E busca a sabedoria. Todo mundo quer ficar rico, como você falou. Todo mundo quer ficar bonito, ter que ser Angelina Jolie ou Brad Pitt.
bacana, mas ninguém quer buscar sabedoria de como lida com as emoções. Quando eu falo, cara, você tem que estar sabendo, saber lidar com as emoções. Isso é determinante, porque o ego aumentado, eu falo de autoconhecimento e o ego. O ego aumentado, ele não entendeu ainda que a vida vai maltratar ele, e ele é incapaz, e ele é impotente para transformar isso. Eu tenho que adaptar, aceitar e transcender, ou seja, o que eu vou fazer com essa dificuldade, o que eu vou fazer com essa dor, qual é o caminho a ser tomado, ou seja, eu tomar para mim, dentro de mim eu tenho os instrumentos de cura, os instrumentos maravilhosos e os instrumentos também de dor, né? O ser humano ele tem o tal do Descartes, que eu sempre falo, penso, logo existo, para isso é uma bobagem. O yoga te ensina, sinto, logo eu existo. Eu estou sentindo que eu estou com a planta do pé no tapete, a minha coluna está reta, eu estou respirando de uma forma tranquila, apesar de estar falando. Isso me dá um momento de experienciação. Eu estou na experiência, no momento presente. E a corporificação é muito importante. O corpo é o lugar onde brota, se expressa as emoções. E você... Bora lá em San Diego, né, que você me disse, né? Caramba, você pode me dar eu conheço San Diego, mas você uma pessoa que não conhece San Diego, pode ler um livro, pode assistir um vídeo, pode escutar músicas sobre Califórnia e San Diego, mas sem viver completamente corporificado, espiritualizado, energizado, absolutamente integrado, ele não sabe o que é San Diego. Mas aí eu te pergunto, a aula online consegue atingir o teu aluno da mesma forma que a presencial? Completamente. Obviamente que, eu vou dizer, eu sou muito sincero, para o professor é uma desgraça. Eu acabei com a minha vista, porque eu tenho alunos em todos os lugares que você possa imaginar, o Carlinhos, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Ibiza, Diaba 4, São Paulo, Montão, né? Eu posso dizer que quando você olha para o professor fazendo aula, você está fora, irmão. Eu tenho que olhar você, eu boto o celular... Eu boto o meu celular, estou olhando o celular, só que você só me escuta, você não precisa me ver. Eu sou absolutamente contrário, né, do professor fazer um asana e você repetir. Ou seja, eu estou para fora, eu quero reeducação e redução dos sentidos, pratyahara, olhar para dentro. Então eu falo com o meu aluno, ou seja, leva a perna, percebe a tua coluna, sente a tua respiração, não tensiona o pescoço, não tensiona o braço que não tem necessidade. Ou seja, ele está sentindo, ele está percebendo, ele está criando uma relação, uma comunicação com ele próprio. Mesmo quando eu dou aula individual, que vamos dizer assim, é muito personal isso, no sentido de que tem pessoas que necessitam falar. Tem outras que não têm, já conseguem essa conexão e não falam muito. Eu tenho alunos que eu falo muito, a gente conversa muito, que é também, eu sou terapeuta em Ayurveda, é a ciência do conhecimento da vida, é uma maravilha, né? Equilibrando através dos alimentos e de outras fontes de rotina do dia, né? É muito variável, mas aquilo que você me perguntou, para não fugir, é maravilhoso a aula online. Eu mesmo faço aula online. Meu mestre, eu tenho vários momentos que a gente estabelece essa conexão. Eu e a Gemorra, que está lá na Índia, né? Porque eu não preciso vê-lo. Ele tem que me ver e eu sentir. Ele me conduz na prática. Paulo, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente fez a base desse programa muito com a minha irmã e com outras pessoas que vieram nos primeiros episódios, muito relacionado à questão do autismo. Você já teve alguma experiência com algum tipo de criança que você acha que é possível beneficiar alguma dessas crianças através da prática da yoga? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma história que era foi uma criança, quase que um adolescente com surto psicótico. E era muito, muito complicado, porque ele tinha até um acompanhante, como seria o termo, uma pessoa o tempo todo com ele, porque ele poderia fazer coisas contra a sua própria integridade. E a família tem uma íntima relação comigo, de amizade. Paulo, poxa, o que você acha que você pode fazer? E eu já estava na 7ª aula, quase na 8ª,
E a coisa não estava fluindo, né? Ou seja, nem na respiração, nem de asanas, nem outros tipos de instrumentos do Hatha Yoga. E eu comecei a usar um mantra. O mantra, eu usei o mantra Om Namah Shivaya, e é impressionante como ele começou a se conectar comigo, que ele vivia, por causa dos medicamentos e por causa do surto que ele teve, ele vivia num mundo só dele e totalmente, absolutamente, sem nenhum contato nem visual com a outra pessoa. Ele vivia em uma outra história. Cara, e era muito... eu, na tentativa de achar um caminho, eu achei um mantra. Rapaz, e ele começou a prestar atenção, começou uma conexão, né? Não é, ou seja, eu não gosto de entrar muito na espiritualidade como um todo, porque as pessoas acabam confundindo, e o yoga ele é laico, absolutamente laico, né? Mas aquilo começou um caminho que me surpreendeu muito. E ele começou a se conectar comigo, a se conectar com as pessoas. Eu introduzi um instrumento de sopro que chama Shank, que é uma concha enorme, que faz um barulho, como se fosse um berrante aqui no Brasil. Legal. Né? E isso criou uma calma, legal nele, legal. Bicho, e é difícil de tocar Shank. E eu dei uma menor para ele conseguiu. Aí eu dei uma menorzinha, eu dei uma grande, dei uma menor, depois dei uma menor. E aquilo, ele começou a se conectar com o seu corpo e comigo. E aí, rapaz, ele decolou. Então, assim, a minha experiência, que eu tive algumas, foram muito positivas, mas também eu tenho a humildade de te falar no sentido de que foram com caminhos que, às vezes, sem roteiro, e que cada um respondia de alguma forma. Né? Eu tive alguns alunos com depressão mesmo, de não querer sair de casa, de não tomar banho, de usar fralda. Essa conexão, você achar esse instrumento, às vezes, é que você tem que ser bastante sensível e perceber, tirar qualquer coisa da tua cabeça. Eu li uma coisa sobre pedagogia muito bacana, né? Que você tem que respeitar o saber do teu aluno, do teu paciente, muito do teu cliente, né? Você tem que respeitar, não impor isso. E a partir do momento que eu falei, caramba, eu comecei a cantar o mantra, ele entoar o mantra, e ele foi naquilo, ele ficou reto, ele começou a olhar para mim, eu falei, Jesus, que papo é esse? Hare Krishna, né, malandro? E aí eu dei, não sei porquê, veio a Shank, eu dei a Shank para ele, cara, e aí ele foi num trabalho longo, e ele hoje, o que eu posso te dizer desse menino, que hoje... Ele aconteceu num momento muito difícil, depois, ao longo dos anos, eu fui com ele estudando, se formou na Brown, Ivy League. Cara, isso aí é emocionante, porque nas primeiras vezes que ele teve comigo, meu Yogacara na minha casa, tem os diplomas, tem um monte de coisa, ele quebrou tudo. Quebrou tudo, cara. Assim, ele se jogava nas paredes e tinha né, era tudo com vidro, né, diploma, fotos, né, recordações, né. Cara, eu tive que tirar. Depois eu tirei tudo porque eu aprendi naquele momento e também entendi que tem que respeitar o outro, tem que entender o tempo do outro, eu acho que o Hatha Yoga, o yoga de uma maneira geral, ele tem instrumentos inesgotáveis, cara, assim, o problema todo é você ter que ter uma boa formação, né? Ou seja, eu devo ter passado ao longo da minha vida quase 4 anos na Índia, né? E abrir mão de uma série de coisas, né? Abrir mão de ser remunerado, abrir mão de poder pegar onda. Hoje eu sou um ex-surfista já há muito tempo, porque né, eu estou sem pegar onda, sei lá, 5 meses. Sabe como é que é, né? Parou de pegar onda, acabou. Não esquece, é igual a bicicleta. Não, né? Mas eu aprendi velho, né, cara? Porque eu tinha problemas ortopédicos. Eu penso surfando e é muito ruim, porque o yoga ele vai te ensinar, você vai ser um bom praticante a partir do momento que você é o yoga. Você vai ser um bom surfista a partir do momento que você não pensa no que você está fazendo. Você não é mais o surfista, você é o surf. É uma unidade, exatamente. É unidade. Quando você está em conexão, né? Mas eu acho, Paulo, que isso é com tudo, né? Eu Sem acho que dúvida. quando eu paro para me questionar de alguma coisa que eu estou fazendo num determinado momento, eu tiro o meu foco daquilo e eu já estou no questionamento.
Na verdade, quando eu estou pleno dentro de alguma coisa, quer seja no avião, quer seja na água, eu estou pleno. Quando eu já comecei a desviar, Acabou. já é hora de eu pegar minha prancha e ir embora para casa, que eu já não estou ali. Já foi. Eu sempre falo que yoga, no Bhagavad Gita, que é um livro lindo, né? Ele tem a definição de yoga como habilidade na ação. E o que é habilidade na ação? É você se dedicar com muito carinho nesse momento, estar completamente conectado com você, na nossa conversa, batendo papo aqui, legal, mas sem nenhuma expectativa em relação ao resultado. Se isso tem uma ressonância, se não vai ter, se você vai usar ou não vai usar, não me importa. É dar aquilo que eu tenho 100% naquele momento. Mas eu tenho certeza, Paulo, que esse papo nosso aqui, eu podia ficar horas aqui contigo. Que bom. Eu acho que esse papo, ele abre a cabeça das pessoas no sentido de mais uma ferramenta. Muita gente conhece, muita gente tem a ideia de que yoga é uma coisa de hippie, isso. enfim. Mas eu só acho de que contorcionismo. Eu lembro que a acupuntura era uma coisa que as pessoas achavam que também era de outro mundo, e hoje em dia está dentro da medicina. Então, opa, total. Eu acho muito bacana o trabalho da yoga de uma maneira geral. San Diego é um polo que as pessoas realmente incorporaram isso no seu dia a dia. Uhum. Eu adoraria, em algum momento com você, poder fazer algum tipo de evento, alguma coisa que a gente pudesse trazer as pessoas, porque realmente o nosso interesse é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Total. E é simples. Para finalizar, eu sei que você está escrevendo um livro, eu queria que você desse uma palhinha só para explicar um pouco do que vai acontecer, qual é o tipo de informação que a gente vai ter nesse teu livro. Beleza. Primeiro, só aproveitando, eu estou participando de um projeto super bacana, agora dia 24, eu não sei se essa live vai... Vai chegar um pouco depois. Uma pena, mas quem procure... O evento é dia 24, mas não deixe de procurar os Anjos do Alívio, que é um projeto que quem encabeça é uma médica muito mais bacana, a doutora Mariana Nogueira, junto com uma pessoa queridíssima, Cristiana Maia. A gente vai ter um evento o domingo inteiro, agora, dia 24, no Hotel Janeiro. Se você estiver no Rio, vai lá. E com as pessoas doando, não para mim, mas para o projeto, para as pessoas, né? O livro é sobre yoga terapia, né? De como as nossas emoções, elas transformam a forma e a função do corpo físico, especificamente no quadril. Eu vou dar um exemplo muito legal, né? Simples de as pessoas visualizarem, né? Só que eu não estou falando de quadril, eu vou estar falando de bruxismo. O bruxismo é algo que é uma epidemia. Se você não tiver nenhum problema de doença causador de bruxismo, a grande maioria dos casos ela é oriunda de um estresse. Se você está com raiva, alguém te deu uma fechada, você brigou com uma pessoa, você está contrariado, você está tenso, e aí cria uma tensão na articulação temporomandibular. Só que esse estresse que é agudo, ele se torna crônico. E você, ao dormir, está lá com bruxismo. Você está dirigindo, está lá com bruxismo. Né? Legal, ele foi para o corpo. Caramba, e como é que eu posso desarmar? De noite eu estou dormindo. Eu tenho que entender que esse bruxismo ele acontece por um desequilíbrio entre a contração e o relaxamento. Contração e relaxamento é sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Para nós do yoga, píngala e ida, né? Sol e lua. Parasimpático, né, cara, é o relaxamento e o simpático é a tensão. O yoga, através das suas práticas, ele incide sobre o nervo vago, que é um nervo que gera um equilíbrio dessas tensões, dessa contração e desse relaxamento. E aí, com isso, você consegue desarmar, ou seja, através do teu corpo, desarmar algo que é físico, que não existe o estresse, que você não está chateado, que você não está com raiva com ninguém. Muito pelo contrário, você está vendo o jogo do futebol, ou nem jogo de futebol, está vendo surf, mas uma bateria que você não está torcendo para ninguém e você está tenso. E você não sentiu, porque você não tem mais eu não estou, o quê? Para acabar a nossa falação aqui, eu não tenho mais a minha conexão comigo mesmo. Isso tem uma doença, que é a lexictimia, que é total ignorância de o que está acontecendo no meu corpo. Porque eu penso que eu sou da sobrancelha até aqui em cima. O resto é só para me exibir. Olha como é que eu estou bonitão, olha como é que eu sou forte, ou olha como eu sou magro, ou olha como eu aparento ser mais jovem do que eu sou.
bobagem. Você tem que entender que a maior parte do seu cérebro está no seu corpo. E a maior parte do seu corpo está no seu cérebro. Ou seja, existe uma conexão. Então, as emoções mal digeridas, mal conduzidas, elas alteram a forma e a função do corpo humano. O quadril é pior ainda, porque existe um músculo que se chama-se o músculo da alma, chamado músculo psoas. Esse músculo, cara, é determinante no sentido de mudar a posição do teu quadril. Aí você sente dor na coluna, você não tem mais capacidade de ir ao banheiro porque você fica contraído. O segundo cérebro, que foi descoberto, fica na parte baixa do teu corpo, nessa região, que tem uma enorme responsabilidade na produção da serotonina e da dopamina, ponto. Além, para nós do yoga, é a Kundalini, é a supraconsciência, são os 3 chakras de baixo, da base. Então, quando eu sei o que está acontecendo comigo, como é que eu posso? Eu estou ficando ansioso. Eu respiro levemente. Com isso, a minha frequência respiratória diminui e automaticamente eu sempre falo, arroz com feijão, o teu coração bate menos e a tua pressão diminui. Muito bacana, porque, na verdade, muitas das nossas doenças vêm dos nossos pensamentos. Total. Tem um médico que eu li um livro muito bacana e ele fala, MAP, movimento, alimento e pensamento. Total. Vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma as pessoas a mudarem os seus pensamentos, será uma satisfação, desacelerarem e cuidarem mais de si próprio, porque essa vida passa rápido aqui. Muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme estar contigo aqui. Espero que a gente de alguma forma possa colaborar. A gente vai deixar todas as informações do teu Instagram. Eu acho que assim, é um investimento que vale a pena as pessoas pensarem. Super obrigado mesmo. Valeu, fera, abraço. Harion.